Estamos ao vivo, estamos no ar. Acho que sim. Foi? Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um Chá da Alice. Hoje a gente sempre traz convidados que a gente admira muito, tem muito a acrescentar. A gente acredita que o Demetrio não vai ser exceção a essa regra, tem muito a falar com a gente. E hoje a gente vai falar sobre experiências digitais no varejo, tecnologia e principalmente futurismo. Esse cara sabe sobre o futuro, ele é a lâmpada do gênio. Então, só um recadinho antes, tá, gente? A gente tem tentado sempre melhorar as nossas lives. Hoje, se eu não me engano, a quarta ou quinta live que a gente faz, a gente está sempre tentando melhorar. Então, manda os seus comentários aí, dá sugestão, manda pergunta. A gente está seguindo aqui pelo Instagram e pelo nosso canal do YouTube. Então, pode escolher aí o canal que você achar mais interessante. Então, hoje começamos aqui, estamos aqui com... Eu sou o Eric, né? Eu sou cofundador da Alice. Eu Meu sou o Ale sócio... Valdívia, co-founder da Alice também. E hoje a gente tem o prazer de falar com o seu Demétrio. E aí, galera, bom dia, tudo bem? Demétrio é um cara que a gente conheceu. Tem gente que me acusa de conhecer, de tropeçar em gente conhecida na rua, mas quem fala isso não conhece o Demétrio. E o, Imagina, né? Que é isso. e o cara sempre, além de super bem relacionado, sempre foi antenadíssimo com tecnologia. Então, eu lembro quando a gente falou de um aplicativo da BASF, não é, Demetrio, que reconhecia por foto as doenças na cultura. Eu achei animal quando eu vi essa história, é uma coisa que até hoje seria novo, né? E quantos anos atrás você fez isso daí? Então, fala você um pouquinho, vai, seu Demetrio, de você mesmo. Gente, bom dia a todos. Obrigado, meninos, pelo convite e obrigado você que está aí assistindo. Cara, esse momento foi muito interessante, né? Porque foi um momento que me deu a ignição de olhar mesmo para a inovação, né? Isso foi lá no começo das lojas de app, Tablet 1 sendo lançado. Então, foi um momento em que estava todo mundo juntando tecnologias, né? De reconhecimento de imagem, foto no celular, né? Para começar a sair do lugar comum. E aí que me deu a ignição, cara, de começar a entender o que era inovação, né? Porque celular trazendo um ambiente exponencial mobile em todo mundo poderia ter contato com redes, né? A gente conseguindo resolver problemas, celular virando ferramenta, né? Então, cada vez mais aquele lugar do Star Trek, né? Que nós vimos em que um aparelho, né, conseguia fazer tudo, estava chegando na nossa vida, né? Então, aquilo me deu muita motivação de dar o próximo passo. Animal. Seu Demétrio, eu vou revelar a nossa idade agora. Eu vou falar para você, olha para a lente da verdade e conta essa história do chip. Tá, cara. Assim, ó, esse chip eu coloquei em 2016, é um chip intramuscular. Eu pus, acho que dá para ver aqui um pouco. Eu pus na mão direita, numa feira de inovação no Rio de Janeiro, de uma empresa que chama Implant Party. Na ocasião, eu estava com outra futurista que chama Camila Gataz, e nós colocamos o chip nesse dia para começar a testar essa inferência né, de a gente começar a tirar cartão, autorizações da nossa vida, né? Então, ela numa pegada muito mais de produto, então como ligar carro, equipamentos, e como eu trabalhava numa empresa do ambiente financeiro, era para tentar entender como que seria a destruição do cartão físico, né? Então é muito interessante porque é um cartão que não tem, é um chip, desculpa, que não tem GPS, é um cartão que é um chip, desculpa, mas uma vez, que é um call to action para a nuvem. Então, eu fiz vários testes em rede fechada para compra. Então, no final do dia, seria uma transação, só que ao invés de encostar meu celular, eu colocaria o chip, né? E com um determinado limite. Foi super ok. Na verdade, esse tipo de prova de conceito é para você testar a usabilidade, né? Será que o melhor chip é nessa parte da mão, ou no cotovelo, né? Ou algum outro chip na palma, né? Então, na verdade, é um modelo de negócio. Eu fiz provas de conceito no ambiente de saúde. Então, o que significa? Fui atropelado, estou sem documento.
fazem um call to action, uma leitura do meu chip, sabem quem eu sou, meu nome, o tipo sanguíneo, o medicamento que eu não preciso tomar. Então, assim, é muito interessante, porque hoje já existe possibilidade de uso disso, né? Um exemplo muito forte que já é usado na Suécia é para você abrir porta do escritório, pegar a impressora, o papel na impressora. Então, assim, no ambiente de saúde você vê N possibilidades, né? E o primeiro impacto, quando a gente pensa, fala assim, nossa, é algo invasivo. Mas se a gente for pensar, cara, meu pai tem marca-passo, né? Mulher usa DIU. Nós usamos óculos e lente de contato, cara. Então, assim, isso é apenas um primeiro step, né? É claro, todo um ecossistema tem que mudar, mas eu acredito que essa jornada, a gente começar a interiorizar equipamentos, vai começar a ter uma aceleração agora, em função de problemas sanitários mesmo. Nós estamos vivendo uma questão dessa, né? Não, eu vi No no touch, né? FSW em 2012, uma pesquisa da Forrester, eu acho, eles estavam apresentando várias tendências, inclusive em medicina, e uma delas era você tinha uns remédios que tinham uns compostos lá de X e um patch na barriga que era uma anteninha Wi-Fi que identificava quando você tomava o remédio e mandava para o seu médico com aviso, quando você tomava e quando você não tomava. Aliás, tem uma artista espanhola, performática, que ela implantou um sismógrafo nela, ela fez um upgrade dela, e ela sente todas as vibrações, ela é ligada em várias, como faz, sismógrafos da Terra, e ela sente as vibrações dos terremotos que acontecem no mundo o tempo todo. Olha que louco. Se eu não me engano, esse implante é no cotovelo, e ela sente uma vibração no cotovelo. E o namorado dela, eu sempre esqueço o nome dessas duas pessoas, a gente já deve ter cruzado na XSW com eles. O namorado dela tem uma antena, ele não consegue enxergar as cores, como chama, ele é daltônico, e ele tem uma antena que é ligada num córtex X que reconhece a cor, dá o sinal da cor para ele, né? Cara, e aí isso vai começar a explodir com impressora 3D, né, cara? A partir do momento que você consegue construir um braço, né, na sua casa, é cada vez mais a medicina vindo para dentro de casa, e isso é uma expressão agora desse mundo 2.0, né? Você começa a perceber cases como empresas de termômetro virando plataformas digitais, onde você pode comprar para a Alice essa plataforma e todos os colaboradores vão medir a temperatura. Aí cria-se um algoritmo de região, é muito interessante. Tem outra empresa de saúde que chama Taito, americana. Como lá a telemedicina já é aprovada, o que aconteceu? Eles desenvolveram um gadget que você faz anamnese, ele é tão fácil de usar que até criança pode utilizar. O mesmo aparelho, você mede temperatura, batimento cardíaco, pressão, faz anamnese na garganta. Então, cara, cada vez mais encurtando essa distância, né? O Demetrio, nesse mundo de dados, né, que a gente tá vendo, está enxergando que tudo é dado, a medicina se apropria disso também, né? A gente está falando até de uma medicina preventiva, né? Digo, diagnóstica, né? A medicina diagnóstica precisa dos dados que esses gadgets, que esses implantes trazem, né? Você vê, não só em seres humanos, mas nos pets, né? A galera já usa bastante chip e coleira, essas coisas, mas principalmente nesse momento no touch, né? A gente começa a ter, esse RFID já está pronto para o Covid, né? Total. E aí você começa a perceber, só para voltar a falar de dados, depois acelerar para o lance do Covid. Cara, depois do descobrimento do mapeamento do DNA, você consegue fazer um mapeamento com $200 na Amazon, né? Com o 23andMe. E usar essa informação em árvore junto com a sua família para tentar descobrir possíveis, né, com algoritmos, possíveis questões nas pessoas que ainda podem vir na sua família, né, a nascer. E aí, voltando agora para a pergunta do Covid, cara, foi muito interessante, pensando um pouco com a cabeça da Riachuelo. No final do ano, uma coisa que mexeu muito com a gente foi a venda da Alexa. Na Alexa é o item mais vendido da Black Friday, né? A Alexa, o assistente virtual da Amazon. E a gente começou a entender como que esse aparelho entrar na nossa vida. E hoje ele quase que é obrigatório, né? Porque já que não vamos encostar em nada, eu vou pedir para ela ligar a televisão, né? Para desligar, para verificar se chegou uma encomenda, né? Então eu acredito, galera, que os comandos de voz
daqui para frente vão ser obrigatórios para qualquer jornada de varejo, viu? Ah, que legal. Muito Eu vi bom. Mais insight. eu sempre falo desse artigo e eu nunca lembro onde eu li, mas como a Alexa introduziu a terceira idade no e-commerce. Uma galera que tinha aversão e que não abria o laptop, que não fazia compra online, de repente aprendeu que era fácil falar: Alexa, acabou o papel higiênico. Alexa, eu quero mais isso. Alexa, eu quero mais aquilo. É bem louco. Você começa a usar, é aquilo, né, velho, que a gente sempre conversou nas nossas horas bar, né, como diz o Buza. Buzarão. Cara, tecnologia, inovação, comportamento, né, cara? É o comportamento que vai empurrando a inovação para chegar, né? É isso, né? Nós sentimos necessidade de trazer esse público para o centro, né? Já que vamos ver mais 100 anos, né? Temos que ressignificar e trazer esse público para próximo, né? E próximo das tecnologias, né? Então, cada vez mais vem se comprovando, né? Que os novos comportamentos de consumo, de relacionamento, as tendências, é o que vai trazendo. É a mesma coisa do Uber, né, meu velho? Eu não gosto de dirigir, vendi meu carro, ando de Uber, ajudei alguém na comunidade a rentabilizar num horário flexível, né? Já penso em fitness, trouxe um novo modelo de negócio, a tecnologia pode habilitar, então a gente começa a viver nesse mundo meio plataforma-solução, né? Ô Demetrio, eu tive, olha, deixa eu, até para você comentar, eu tive uma experiência no Uber que eu falei com o motorista, ele era ex-taxista. E ele falou, pô, o Uber tirou muito trabalho de muita gente, né? Olha para situar, né? Ele falou, pô, tirou muito trabalho de muita gente. Eu falei, realmente, tirou mesmo, foi uma pena, mas falei para ele, todo o ciclo de transformação se ajusta. Ele criou muitas novas oportunidades também. E eu acho que até mais do que tirou. E até pelo tamanho da Uber no mundo, né? E, e aí ele falou, pô, você tem razão, você tem toda a razão, ele criou, hoje eu vivo disso, né? E aí ele falou, pô, agora eu tô confortável, eu sei que eu posso ficar muito tempo. E eu falei para ele, cara, você toma cuidado, que já é uma realidade no mundo, principalmente nos Estados Unidos, Uber autônomo, carros autônomos. Então, assim, o que você tá. Tudo bem, a gente sabe que tem um delay, né? Brasil, mundo, e por uma série de razões, mas o mundo muda mais rápido do que a gente imagina, né, cara? Como você enxerga essa. Você, como futurista, deve viver isso, né? Você que estudou que teve passagem pelo MIT, os assuntos que se falam no MIT hoje são 7 anos, 10 anos para frente, né? Então, as pessoas olham muito para essas coisas e falam, putz, isso aí nunca vai chegar, isso vai demorar, isso vai passar, isso ainda tem muito tempo para chegar lá, não, até chegar lá. E no que a gente vê é que esse tempo está ficando cada vez mais curto, né, cara? Exato, porque as inovações elas vão chegando cada vez mais rápidas na nossa vida, né? Como você disse, tem um delay tech, né, de chegar, mas quando é serviço, meu velho, chega amanhã aqui para gente, né? Aí o que eu E a gente penso, né? adere mais rápido do que qualquer um no mundo, né? Sem sombra de dúvida, um case que eu estou apaixonado, que é do ambiente da alimentação, só para falar dessa disrupção, desculpa, só para falar dessa disrupção do futuro do trabalho. É o seguinte, né, galera? Eu acredito que conforme vem chegando um novo negócio, vai se reencaixando, né, as profissões. Tem sempre aquele medo, agora com bot, né? O que vai acontecer? Vai acabar sem centrais de atendimento, os robôs? Eu acredito que não, sabe? Que a gente vai ter o atendimento humano, nós vamos querer isso, e o MIT fala exatamente sobre isso, Eric, que no começo ou no final de uma cadeia ultra informatizada, precisa ter um humano, principalmente agora, tá? Em mais ou menos uns 100 anos, porque a gente vai precisar do eye contact. Então, eles têm até um case de um restaurante que eles fizeram, que chama Spice, um restaurante de bowl, totalmente automatizado. Só que eles perceberam que o grande X da questão era a entrega. Tinha que ter uma entrega de humano, entendeu? E quando a gente começa a ver essa ressignificação, novas empresas, novos momentos, galera, assim, eu não lembro de ter escutado a gente ter falado há uns 3, 4 anos atrás do engenheiro de dados, cientista de dados, né? Então começa-se a ressignificar, a entender. Então o cara do 0800, ele vai ser o cara que vai pôr o chapéu e vai ajudar a fazer um desenho de conversação com um bot ou com uma Alexa dentro de um capability que ele tem. Então nós vamos ter advogados que vão ter que treinar essas inteligências, tá? Então assim,
cada novo negócio vem trazendo um novo lugar. Um novo serviço que eu estou apaixonado, que eu ia falar, que eu quero completar, é sobre as Cloud Kitchens, ou as Ghost Kitchens, ou as Dark Kitchens, que no final do dia é o mesmo conceito para quê? Para cozinhas fechadas que só atendem delivery. Isso é um conceito super novo. Tem uma startup aqui no Brasil que conseguiu um investimento agora de mais de 10 milhões de reais. Qual que é o conceito? Ela constrói um prédio com 4 ou 5 cozinhas industriais e, por exemplo, aqui no meu bairro não tem... o restaurante América não me atende como delivery. Ele não vai abrir um restaurante físico com cadeira-mesa. Ele vai abrir só a cozinha para atender a região de onde eu moro. Então, você começa a otimizar, sabe? E aí, no final do dia, você começa a ver que isso aí dá para se desdobrar em até redes de loja 24 horas, né? Sim. Muito legal. Até sobre essa questão do trabalho, né? Olha como as coisas passam rápido, né? Eu vi um artigo há 2 anos atrás falando que até 2022, olha que louco, que 2022 está aí, né? Até 2022, o maior skill das pessoas não será técnico, mas será qual é a capacidade do ser humano de aprender coisas novas. E aí, dentro do framework da empresa, a empresa precisa trazer coisas novas para quem está lá, precisa trazer em forma de treinamento, em forma de, eventos, informativo, curso. De algum jeito, ela precisa manter, nem você mesmo fala, o cabra atualizado, porque é desse jeito que se mede o skill e o potencial daquela pessoa. Não é mais se ela é um engenheiro, advogado ou um médico capaz, mas assim, ela consegue se adaptar aos novos momentos, às novas tecnologias, aos novos serviços. Eu achei interessante porque há 2 anos atrás se falava de 2022 como uma coisa inatingível, né? E estamos aí, daqui a pouco a gente está vivendo isso. E as pessoas vão viver, você não vai ter mais uma profissão, né? Se for pensar, a gente não teve. Tá bom, a gente tem 40 e poucos anos, não sei quantos anos você tem, Demetrio, mas eu já rompi a barreira, já dobrei o cabo da Boa Esperança há alguns anos. É muito louco você pensar que você começa uma coisa, na nossa geração, a gente começou uma coisa e já virou 2, 3 diferentes, né? Imagina a galera mais nova, imagina quem está chegando hoje, quantas coisas vai ser durante a sua carreira. Eu queria aproveitar e emendar nisso para te fazer uma pergunta. Você fala uma coisa legal, inovação não é, a inovação é uma obrigação, né? É um skill que você tem que nascer. E eu acho animal, eu concordo, porque as pessoas se preocupam tanto com tecnologia, mas esquecem que é sobre comportamento, não sobre tecnologia, como você falou. Mas fala um pouco para a gente, essa sua visão, inovação não versus ou barra futurismo, porque são coisas diferentes, né? Inovação é uma obrigação, futurismo é uma visão, é uma forma de enxergar o mundo. Então, fala aí o que você pensa, por favor. Ale, isso é uma reflexão que eu tenho feito há mais ou menos um ano, e agora na Riachuelo, junto com o meu VP, com o Carlos Alves, a gente está colocando isso na prática, esse pensamento que acabou sendo meio que nosso. Cara, assim, como o Eric acabou de falar, né, a gente tem que desenvolver soft skills, né, cara? Aquilo que de 22 é para ontem. Nós trabalhamos em formato diferente, né? Nós trabalhamos em equipes multidisciplinares, né? Então, o fato de você ter estudado na NASA não quer dizer que a sua entrega é primorosa, né? Então, eu acredito muito mais em um skill de liderança, soft skill de liderança, de saber errar rápido, da colaboração, de você lidar com conflito, da criatividade. Então, o que acontece? E inovação, eu acho que essas questões, o colaborador, o profissional do futuro, vamos falar dessa forma, vai ter que ter isso desenvolvido. E quando você olha esses soft skills, você não consegue comprar numa GV, numa PUC. São skills que você desenvolve, que é quase um mix da sua vida profissional com a sua vida pessoal, né? E aí, por isso que é muito interessante você ter noção de realidade da sua vida profissional e da vida pessoal, porque você controla essa história, né? E aí, quando você olha que futurismo é uma ferramenta para você conseguir inovar, né? A área de inovação ela começa a mudar de característica, né? Como que vai ter uma área com nome de soft skill, né? Então, é como se você tivesse numa montadora a área de gestão de conflitos, né? Você vai ter uma área que todo mundo vai brigar e vai lá uma área de diretoria. Não, né?
Então, para a gente na Riachuelo, e o meu propósito mental, junto com o meu VP, foi transformar a área de inovação, mudar o nome, tá? Porque essa palavra foi macetada aí há 20 anos, né? O que é inovação, né? Então, assim, e aí estamos assumindo cada vez mais que a área de pesquisa e desenvolvimento, TEC. Pesquisa e desenvolvimento por quê? Porque eu pesquiso comportamento, pesquiso tecnologia exponencial, pesquiso novas tendências, e acabo desenvolvendo isso, que no final do dia eu posso desenvolver uma nova trajetória dentro da loja, que não significa efetivamente tecnologia, que a palavra inovação puxa direto. Tá? Então, eu trabalho com tecnologia de comportamento também. Então, a gente começa a entender que as áreas começam a mudar, né? E aí, assim, é igual a palavra transformação digital, né? Vira quase pleonasmo agora, depois que a gente teve que ser obrigado a todo mundo ir para casa há 3 meses. Tem que ser sustentação digital, galera. Sacou? Transformação já foi, tá? Como a inovação já foi. Agora é sustentação. Legal. É Muito bom, circulação né? digital, né? Né? Muito bom, cara. A gente tá chegando mais ou menos à metade da live agora. Queria lembrar todo mundo, a gente está online pelo canal do YouTube, estamos online pelo Instagram. Quem quiser mandar perguntas, comentários, mandar um oi, um bom dia, quem ainda não acordou, quem já acordou. Mas vamos seguir aqui. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Demetrio, Vai lá, Ale. não, eu ia fazer uma outra pergunta. Assim, muita gente pergunta para a gente, né, na Liciones, como gente que quer empreender, gente que já tem empresa grande, pequena, e sempre os projetos, é engraçado falar isso, mas todo projeto de tecnologia ainda enfrenta grandes barreiras. E uma das principais barreiras é eu não sei, eu não entendo de tecnologia. E a gente vê que normalmente as coisas, os erros são os mesmos. Um deles é sempre querer começar a coisa do maior e descobre que dá errado, né? E o outro é a falta de conhecimento de tecnologia. A gente sempre fala, não é a tecnologia, é o comportamento, como você está falando, como as pessoas usam. E tecnologia você descobre. Você pode falar um pouquinho para a gente como você, e é legal saber como a Riachuelo, ou você na Riachuelo, enxergam isso também. Vocês têm conseguido implantar coisas legais de tecnologia. Cara, é o seguinte, né? É aquela questão, né? Não dá agora. Já faz um tempo que a gente ficou meio que a gente curtiu e gostou e ficamos viciados em escutar o nosso cliente, né? Cara, assim, trabalhar com equipe multidisciplinar é muito bacana porque te ajuda a eliminar questões, alguns problemas de puxar freio de mão quando você fala em inovação, né? Então, é sempre legal você ter dentro do seu squad alguém de jurídico, alguém do tributário. Chega a ser até estranho, né? Você fala, nossa, pessoas com um viés tão mais, com todo respeito, menos criativo, né? Mas são pessoas que vão te ajudar a eliminar problemas cotidianos, né? Eu lembro que eu estava fazendo uma prova de conceito com pagamento dentro de um posto de combustível, né? Isso faz uns 5, 6 anos, e na ocasião não podia, era muito forte uma lei de não utilização de mobile dentro de um posto de combustível, né? E uma pessoa, um advogado que estava no nosso squad falou, galera, vamos mudar, vamos fazer em Campinas, porque aqui em São Paulo é muito forte esse tipo de questão, e em Campinas, como é uma medida municipal, não tem. Então, é muito legal quando você coloca um time multidisciplinar, né? E é aquilo, Ale, comportamento, né? Escutando o cliente pede, você escuta, né? Quando você vem à escuta real, você consegue trazer o impacto verdadeiro, né, para o seu cliente. Eu lembro de uma questão de uma escuta do Morumbi, nosso cliente, né, da ultra customização. E hoje a loja Conceito do Morumbi, ela traz esse conceito, né? Eu vejo muito a gente essa história de escutar o cliente trouxe esse novo lugar nosso nas lives, né? Nós somos muito próximos, né, do nosso consumidor, e ele participa em alguns momentos com informações de redes sociais que nós captamos, desde a criação de peças, né? Hoje a Riachuelo é o maior conglomerado fabril do Brasil, né? E nós
trabalhamos com a escuta do cliente, cara, desde toda a cadeia de valor, desde a criação do fio até a última parcela, né? Então, para mim, o grande lugar é esse. E pensar sempre em inovação simples, tá? Porque depois que inventaram o iPhone, a gente sempre, quando fala em inovação, a gente sempre quer pensar no iPhone 15 ou no foguete para Marte. Não, cara. É pequeno e vai evoluindo. Uhum. MVP, né? Exato. Aí depois você entrega esse MVP para a área de negócio evoluir. Tá? Já que você testou o comportamento, viu que tem viabilidade de escala, aí você já passa, que aí você já começa a nutrir o DNA de inovação nas áreas de negócio. Ah, olha que legal. Tem um outro cliente nosso, uma grande indústria também que eu acho bem legal, eu sempre me refiro a eles, que a área de transformação digital é uma diagonal, não é uma vertical. E aí você tem as pessoas-chave que transformam as coisas em novos modelos de negócio, entregam para as unidades de negócio para elas multiplicar, para elas escalarem os MVPs. Bem legal isso. Aliás, o Demétrio, a gente até enxerga que quando se fala de inovação, desenvolvimento técnico, pesquisa, que nem você falou, passa muito por negócios, né? A gente não passa apenas por técnica, por serviço, passa muito pelo negócio da empresa, né? Eu acho que uma das coisas que mostram a capacidade das empresas de inovar é a capacidade das empresas de ajustarem o seu negócio. Não é um negócio, não é uma plataforma imutável e que você pluga tecnologias. Na verdade, o negócio também muda junto com as tecnologias, né? A gente tem visto, por exemplo, via varejo, né, comprando banco online, né? Vocês estão lançando banco online, né? Como é que você enxerga essas fintechs entrando e essas fintechs, startups entrando nesse mundo de negócio e dentro desse contexto de futurismo, assim, do que o daqui vai ser daqui para frente? Cara, é assim, mais uma vez a gente volta a falar da palavra que nós começamos desde o início do nosso bate-papo, que é comportamento, né? Cada vez mais, se você olhar para o lado, os nossos pais, eles começaram a vida num banco e estão até hoje no banco, né? E tem a vida inteira pendurada, né? O carro, a casa, tudo, né? A gente já é de uma outra galera que quer ter um outro storytelling com o nosso dinheiro, com o nosso seguro, com o nosso... A gente não quer mais ter que ir até a agência para discutir uma questão. A gente quer que um algoritmo traga aquela informação para a gente, né? E a gente sabe que para ganhar velocidade, quem tem velocidade são empresas pequenas, pessoas que têm ideias muito legais e que vivem com um problema parecido, né? Então, as startups têm todo esse boom em função dessa praticidade de trazer algo como se fosse um band-aid para uma ferida específica. E as empresas grandes, como a gente falou lá atrás, começaram a entender que se elas não criassem spin-offs, né, que tivessem esses zygotes para vender, elas estariam fora do negócio, né? Porque outras startups, né, de pessoas que sentiram a dor iam ser criadas e iam canibalizar. Na Singularity tem um economista que chama Amin, ele desenvolveu um conceito que chama X-Economics, que ainda está bem verde, se vocês derem uma googada ainda acham alguma coisa. Que fala sobre a cadeia financeira pelo lado positivo, que é o que as startups estão bebendo da fonte, né? De não ter juros abusivos, de querer ajudar o cara a sair de uma dívida, de ter esse storytelling, né? De ter algo como uma entrega de valor que não seja apenas uma taxa baixa, mas um relacionamento verdadeiro sem exploração, né? Então, cara, eu acredito que isso é uma exponencial. As marcas viram que elas precisam empacotar os seus serviços para falar com grupos de pessoas para conseguir vender, né? Você vê o Iuse aí, que é da Caixa Econômica, né? Com uma linguagem super interessante, vendendo para um grupo específico. Você vê empresas de varejo colocando dentro do seu ecossistema um banco para ajudar, né, a compra, né? A Riachuelo já tem o banco, a financeira Midway, que está se transformando num banco digital agora no final do ano, justamente para conseguir trazer para o nosso cliente. Nós temos hoje mais de 8 milhões de cartões, né, ativos no business de financiamento. É trazer essa otimização financeira, né? Tendo em vista que existe um mercado desbancarizado muito grande no Brasil, né? E aí, quando você olha fragmentos sociais, né? Eu tenho um amigo, Paulo Rogério, ele é um estudioso sobre questões de negro e comunidades. Se a gente tivesse noção da galera que não é bancarizada,
nas comunidades. Então, existe uma oportunidade de levar, né, conteúdo, bens e movimento financeiro para uma galera que ainda não teve contato, né? Só para a gente cair na realidade, né? Isso, cara, é fazer a nossa lição de casa aqui, porque o futuro é automatizado, né? Olha só, há pouco tempo atrás nós tivemos problemas no Brasil para fazer uma entrega de uma grana social, né? Porque a gente viu que a maior parte da galera não era bancarizada, né? Tinha que abrir uma conta no aplicativo, né? Então, para fechar o tema, eu acredito que assim, isso vai começar a ser prato do dia, né? O dinheiro chegando mais fácil, com novos algoritmos de concessão, ao invés de a gente consultar ambientes clássicos de concessão, de verificação de score, eu vou verificar a sua família, se você gosta de gadget, sacou? Então, vou começar a variar o meu espectro de consulta aí com inteligência artificial, pensando no futuro. Que animal. Você tem um tema, há algum tempo a gente falava toda empresa estava virando uma empresa de tecnologia, esse tema meio que caiu um pouquinho, a gente parou de falar assim, né? Porque tinha Uber falando que era empresa de tecnologia, a Amazon era uma empresa de tecnologia não varejista, tal. E a gente parou de falar um pouco isso, mas se você for olhar, o caminho de toda empresa é virar uma empresa de tecnologia, né? E a hora que você olha, por exemplo, a Riachuelo, tá bom, tá abrindo um banco, tá lançando o Midway, mas com uma baita tecnologia por trás. E aí você olha para que aliás é um movimento muito legal que você for ver que o dinheiro está saindo da mão dos bancos, né? O banco não é uma coisa amigável para quem o cara não é desbancarizado à toa, porque você vai toda cidade do Brasil tem um Banco do Brasil e tem um Bradesco. Então o problema é o sistema, não é a presença física, né? E aí você olha o dinheiro saindo da mão do banco indo para empresas como a Riachuelo, como a Apple, né? Como as fintechs, que são tecnologia. Interessante ficar observando esse movimento, ver para onde a gente está indo, né? Você olha para o Brasil inteiro, que todo mundo tem celular, mas a gente ainda enfrenta a mesma barreira. Fala, mas as pessoas não sabem usar. Elas sabem usar. A gente é que não está falando a língua delas, né? De O alguma grande case disso é por que bombou a história do Starbucks, né? Porque ele foi totalmente democrático. Você consegue fazer um pagamento com uma câmera, com QR Code, né? E a gente insiste em pagamentos em NFC. Não, né? Hoje esse ano o cara já falou que tem 2 bilhões de dólares de recebíveis adiantados do plano de vantagem que você coloca, faz a carga no aplicativo, porque você paga fácil, sabe? Então, assim, e aí você vê, né? Acaba virando quase que uma fintech, né? Porque de tanto recebível que o cara tem de um business, né? Ele acaba virando, né? A gente foi fazer um projeto na China em 2012 e avisaram a gente, não leva cartão de crédito porque não se usa cartão de crédito na China. E aí a gente ia lá, o máximo que dava para fazer no ATM e sacar dinheiro e era só nota. E de repente a China pulou de nota para nada, né? Para QR Code, para celular só. Não passou pelo cartão de crédito. E aí você olha para essas coisas que são exponenciais para esse tipo de lugar, para esses países, você vê qual é o nosso futuro também, né? Para onde a gente está caminhando. Exato. E aí, se a gente olhar aqui para o nosso contexto, né? Eu acho que a alavancagem, pensando no recorte Brasil, né? Eu gosto, às vezes, de pensar no Brasil, a gente pensa muito fora, né? Clama cada vez mais a gente tem um ID único, né? E esse ID ser massificado para tudo, né, cara? Então, assim, a gente começa a entender que a inovação também tem que fazer, né, parte do nosso prato do dia aqui também, né? Mas aí a história aí é uma outra barreira e a gente vê e é recorrente no Brasil, né? Entra governo, sai governo, a gente briga com a família, briga com os amigos, mas no final do dia, a hora que a gente arregaça as mangas, a gente que vai, sai, trabalha e faz a roda girar, apesar do governo, né? Ou dos governos. Mas uma coisa, só para a gente arrematar esse assunto do governo, eu fico muito feliz, a Lei Eric, todo dia, ao 12h30, a hora que eu vejo o governador de São Paulo fazendo seu statement diário, cara, é só algoritmo e geolocalização, cara. Então, assim, isso é muito motivante, quando você começa a perceber que ainda que tem... sou apartidário, mas quando existem grupos de tecnologia e governantes que utilizam desse cérebro possível, né?
de inteligência artificial, né, de geolocalização, para guiar uma resposta social, né? Então, assim, é muito motivante quanto a gente, né, nós três aqui que estudamos tecnologia há 20 anos, né? E isso ser utilizado, né, quase como um remédio, né? Um asset digital social, né? Claro, animal. Na Aliás, você verdade, deu... na verdade é um sonho, né? Assim, ver a tecnologia sendo usada para isso, né? A gente está muito acostumado, principalmente no modelo político, a se usar a tecnologia para se eleger, né? Mas não se usar a tecnologia para resolver os problemas do mandato, né? Você tem 100%. toda a razão. Você deu uma ideia fantástica que a gente vai implantar. A gente lançou semana passada um totem de termômetro, né, para pôr em porta de loja, e tal. A gente já vai pôr um 4G nele, porque a gente já tem uma plataforma que mapeia isso na nuvem. Então a gente vai ter um mapa também de como das temperaturas de pessoas, ou seja, já está pronto. A gente tem, né, no Brasil isso disponível. A gente tem que usar e mostrar que tem. Você tem toda a razão. E a Não, gente fala muito isso. A gente fala para o pessoal, vai para a NRF, vai para o Euroshop. Fala, cara, quando que a gente mostrar o que está fazendo aqui no Brasil? Né? Ao invés de parar de tentar olhar para fora e falar o que, que dá para fazer de fora aqui no Brasil. Vamos mostrar para eles o que a gente faz, né? acho que vocês têm uma iniciativa muito legal de levar a inovação para as empresas, né? A gente Esses tenta, né? workshops, tal. Muito legal isso. Mas isso é legal que você falou, e por isso que a gente se dá bem, né? Acho que falta também a vontade de dividir conhecimento, né? De compartilhar o que você sabe, de mostrar. Então, muitas vezes as empresas chamam a gente para fazer um talk sobre inovação e não tem interesse comercial. Claro, seria muito legal virar alguma coisa, virar projeto, virar trabalho, mas a maioria das vezes a gente vai porque a gente acredita que quanto mais a cultura de inovação, de tecnologia se ampliar, mais espaço vai ter para a gente também, independente do resultado ser imediato ou não, né? Eu acho que acontece muito, Ale, também, a gente acaba desmistificando, assim, como a gente conhece das ferramentas e do processo de inovação nas indústrias, a gente acaba desmistificando o nosso contato que nem com o Demetrio, né, eu acho que é facilitar e entregar coisas que, aliás, a Alice saiu disso, né, de entregar coisas que as pessoas acham que antigamente eram ou muito caras ou impossíveis de ser feitas. E, lógico, tendo uma figura que nem o Demetrio nas empresas, essa figura é quase que é um pai ali que leva a gente, coloca a gente no lugar certo. Mas tem muita empresa que não tem, né? Não tem esse facilitador e a gente acaba tendo um papel de desmistificar e mostrar que hoje que nem você falou, Demetrio. Começar com tecnologia é começar pelo simples, pelo básico, pelo MVP, pelo teste, pelo dado, né? E não pela ideia do business plan daqui a 2 anos, né? Que por sinal é uma coisa muito comum de se ouvir ainda. Mas é isso. Deixa eu aproveitar. A gente está chegando quase na reta final. Porra, já? Eu gostaria de entrar no assunto do que a gente está vivendo hoje, a questão do Covid. Ontem eu estava conversando aqui com a minha esposa e a gente estava falando, né? Obviamente, sempre a gente pensa em como vai ser o futuro, como vai ser o próximo passo do varejo, né? E a verdade é que ninguém sabe e a gente vai acabar testando isso na prática. Pensando em teste AB e tudo que a gente tem falado sobre tecnologia, vocês não acham que, de uma certa forma, os supermercados estando abertos, o transporte público já estando aberto, uma boa parcela de lojas de construção, essas coisas estarem abertas, a gente não está fazendo um MVP do que vai ser no futuro? Assim, por que eu estou falando isso? Porque, no fundo, a gente está tendo comportamentos que podem virar o novo normal. Mas está todo mundo pensando, pô, mas o shopping vai levar mais 1 ano para abrir, ou os cinemas nunca mais vão abrir porque é uma coisa que não é tão necessária para esse momento. Mas vocês não acham que o fato da gente estar testando isso agora nos supermercados, como viver, como se limpar, como higienizar, como usar máscara, como usar luva, vocês não acham que isso pode ser um baita teste para isso virar um padrão para outros tipos de segmentos? Cara, é o seguinte, né? É aquela coisa, né?
a gente já estava pensando há mais ou menos uns 6 meses antes de começar a gente ser colocado em quarentena, em como facilitar a jornada do nosso, né, do nosso consumidor, né? E ficou muito claro que essa facilitação ia ser via mobile, com realidade aumentada e virtual de alguma forma, né? Em função da pressa, de não querer experimentar a roupa, em ter alguma questão em ter vergonha em fazer uma pergunta para um atendente, né? Então, a gente já tinha entendido, escutado isso, e a gente já estava aquecendo os motores em criar uma relação, vou falar um termo digital, né? Em que a relação do nosso usuário ficasse digital e física, com a ajuda de omnicanalidade, que ele quase não conseguisse entender o movimento de compra, e que ele pudesse entrar numa loja, comprar pelo computador da loja, porque não tinha o número, e poder retirar ou na loja ou na casa dele, que ele pudesse pegar um asset de realidade aumentada dentro do nosso aplicativo na loja e procurasse uma calça leve e achasse rapidamente, sem fazer uma pesquisa, sem perguntar. Então, quando a gente começou, quando nós entramos em quarentena e eu olhei com o meu PO de varejo, a gente ficou chocado, porque não era quase que uma pivotada, era mudar o nome do projeto, né? Era a relação Covid com os nossos consumidores. E aí a gente começou a ver que as ferramentas de body scan para o nosso e-commerce, a gente começou a acelerar essas provas de conceito. Por quê? Porque, poxa, o provador vai ficar fechado. Agora, dia 1º, a gente vai começar a abrir de maneira regular no estado de São Paulo. O provador vai ficar fechado. E aí, como que eu chego na assertividade de roupa para o meu consumidor sem ter aquela coisa chata da troca, né? Então, tanto no ambiente digital e agora exponencializado no físico, né? Então, eu começo... e o lance do comando de voz que eu falei para vocês, né? Já que eu não vou encostar em totem, né, eu vou usar na Alexa para trazer uma compra, consulta de saldo, status do pedido para dentro de casa. Mas e na loja, né? Eu vou começar a utilizar cada vez mais comando de voz, né? Então, o que nós estamos entendendo é que, por funções sanitárias, a tecnologia de relação vai chegar cada vez mais próximo, né? Então, assim, olhando para a beleza, hoje a Riachuelo tem um super venda de produtos de beleza. A mulher não vai poder mais experimentar o batom, né? E aí, como que vai ser essa entrega, né? Estão ressignificando, né? Todo o trade, né? Vocês que entendem muito bem disso, já estamos pensando em como o produto vai passar o seu valor sem a pessoa ter que encostar ou testá-lo, né? E aí, cara, esse mundo meio que digital, né? E aí você comprou algo aqui, deixou algo no carrinho no app, você consegue ir na loja física, tá lá naquele carrinho, você consegue retirar ou na loja ou depois, as lojas virando micro CDs, né? E aí marca, cara, entregando cada vez mais conteúdo sobre Covid, cara. É isso, sabe? O físico ajudando e o digital ajudando as pessoas, né, a sobreviverem a tudo isso. Você tocou num ponto que eu acho que você meio que respondeu a pergunta que eu ia te fazer já. Eu vejo muita preocupação com a parte sanitária, né, da higienização e pouco das ferramentas que vão facilitar, apesar disso ou não. Porque amanhã aparece uma vacina, acabou tudo. Ou não, você viu que abriu uma loja na Holanda, todo mundo fez fila, menos de 1 metro cada um, abriu o Hermès em Xangai e vendeu 2,5 milhões de dólares num dia. Tem uma coisa, um amigo nosso, o João da Desmobile, ele falou, quando ele foi para Sarajevo, que ele saía à noite, as pessoas estavam na rua, foi logo depois da guerra. E ele perguntou por quê, ele falou, a gente não aguentava mais ficar dentro de casa. Então a gente tem uma expectativa, eu acho que as pessoas, a gente não está considerando que as pessoas estão loucas para sair para a rua também. E aí talvez não com tanto medo assim de ficar doente. O ser humano é assim, né? E acabou. E aí faz muito mais diferença você se preocupar com ferramentas, como você falou. Como que eu já facilito a vida desse cara para entrar, para comprar numa dinâmica que só foi acelerada, na verdade? Eu acho que é uma via de duas mãos, né? Eu acho que o varejo e o trade estimulando e trazendo ferramentas para essas pessoas voltarem e as pessoas com ânimo e com tesão de voltar para a rua, sabe? É aquela mesma pergunta desse novo comportamento. Nós vamos começar a cada vez mais se perguntar
será que eu vou pagar agora, continuar pagando R$ 50 num hambúrguer ou R$ 20.000 numa cadeira de executiva? Será que eu vou entrar nessa loja que não tem mínimo a proteção, vou vestir uma roupa que não ficou em quarentena, né? Vou experimentar, se voltarmos a experimentar roupa, né? Aham. Assim, é exatamente isso, Eric, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Eu tenho uma frase, eu ia até fazer uma palestra na Francal, se houvesse a Francal, né? Eu quero saber se você concorda ou não comigo, se fica à vontade, por favor, para discordar ou concordar em qualquer Ah, nível. Assim, o apocalipse do varejo continua. E quem não se transformar vai morrer, vai acabar. A loja que não mudar, o varejista que não mudar vai morrer, né? Você concorda ou não com essa afirmação minha? concordo super, nossa, eu sou o maior motivador dessas mudanças, dessa ressignificação, né? Por isso que eu sempre penso, Ale, quando eu penso em inovação ou pesquisa e desenvolvimento, eu gosto de falar da Amy Webb, né, que é uma futurista super da nossa galera aqui, que fala a nossa língua e tal, que a gente tem que olhar, cara, para pesquisa e desenvolvimento e para inovação estratégica, né, que é daqui a 2 a 5 anos, né, e quando a gente tem esse olhar, a gente se antecipa a essas quebradeiras, né, então você começa a olhar que o seu público pede que o seu ambiente físico tenha materiais sustentáveis, né, que ele tenha um computador, que nós chamamos de Save the Sale, porque se você não encontrar a M naquele lugar, a camiseta M naquele lugar, você vai numa outra loja. Não, eu quero que você compre aqui, que você vai ter o frete grátis. Então, você começa a trazer novos diferenciais para o cliente. E aí, aquela coisa, né? Quando eu fui para a Disney, o grande tesão dos caras era construir produtos, filmes e whatever, que fosse a mesma sensação de uma descida de uma montanha russa, porque ela te deixava ansioso e te dava um prazer imediato, porque na saída você comprava um ursinho sem uma. Então, assim, é como você reproduz isso no ambiente de varejo, né? Cara, a ultra customização é isso, velho. Sabe? Você vai pensando, né, no fast fashion, que é super bacana, mega democrático, em que com R$ 34,90 eu compro uma camiseta, que tem 1.000 camisetas igual aquela, né? Quando vira a esquina, eu encontro a mesma pessoa. Então, por que eu não posso pagar mais R$ 2 e ter um botão diferenciado do Capitão América, por exemplo? Uhum. Tá? Então, assim, as marcas têm que começar a trazer esse tipo de valor, que não é invisível, velho. Todo mundo Não. quer. É só você saber escutar direito o seu cliente, o seu usuário, o seu consumidor. E uma coisa animal na escala da Riachuelo é o preço, né? Quando vocês colocarem a impressora de camiseta, que é R$ 9,90, você customiza a camiseta, você vai em outra, tem outros cobrando R$ 200 para usar a mesma impressora, outros cobrando R$ 90 fora a camiseta para usar a mesma impressora. E isso é animal também. Se você populariza e cria uma outra cultura em torno da customização, E aí a nossa cabeça sempre, 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 eu trabalho com uma equipe de 10 pessoas brilhantes, eu sou super privilegiado, de cada um que compõe o time de P&D lá da Riachuelo, são talentos e eles pensam na história da escala, né? Num ambiente de 320 lojas, com milhões de consumidores, 8 milhões de cartões ativos, construindo mais 120 mil peças de roupa, não dá para pensar o que não tem escala, né? Então, é sempre nossos papos, né? Podemos escalar? Como que escala? É sempre esse lugar para chegar na ponta, né? Demetrio, muito legal, cara. Poderíamos continuar aqui mais 2 horas de né? novo, mas a gente tem um Quero limite mais, de velho. ferramentas. E, pô, mas brigadão, viu, cara, pelo seu... Também entrando aí no final, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo muito legal. Acho que todo mundo gostou. Tem uma... Quer fazer a pergunta, Ale? Eu faço, eu Final? faço, eu faço, com o maior prazer. A gente a assinatura da live é a seguinte: o que você vai levar de bom desse momento que a gente está vivendo? Nossa, cara, o que eu vou levar de bom é que realmente, assim, como nós estamos vivendo um momento que é global, realmente global. Eu acho que eu nunca, fora o 11 de setembro, né, que é da nossa geração, né, nós nunca vemos um cozy na commotion desse jeito, né? Então, eu acho que essa história, para mim, eu acho que da gente do futuro do trabalho, cara. Agora ficou provado que dá para trabalhar em casa, que as pessoas conseguem ter a sua vida, a sua qualidade de vida linkada com o trabalho real, né?
Porque agora temos ferramentas e tecnologias, já tínhamos, mas agora ficou comprovado, naqueles ambientes mais clássicos, que eu posso ter um VP morando na China, o outro morando na Inglaterra, um desenvolvedor no Recife, um UX em Pernambuco, sei lá, sabe? Eu acho que a gente consegue agora, o momento global mesmo, eu acho que começa agora, viu, galera? Porque todo Não, é mundo bem vai. legal. Nós estamos usando as nossas ferramentas mesmo, né? Então, para mim, cai nesse lugar. Eu acho que o que eu estou levando de bom nesse momento é que a gente está quebrando esse preconceito de trabalhar em casa, de assinar contrato digitalmente. Tá? Meu pai está pedindo delivery. Então, acho que essas mudanças, esses rachas que acontecem há X tempo, eu acho que a gente está legal porque a gente está na cadeira de cinema, né? Cara, que animal isso. Está quebrando o preconceito com o digital. Que animal. É. Muito bom, gente. Brigadão. Agradeço de novo demais a sua presença. Foi incrível. Obrigado, Ale. Obrigado, Demétrio. Vou lembrar, só lembrando aqui que a gente tem mais live, hein, gente? A gente vai ter uma live com a Mari Guedes, da Unilever. A gente vão saber mais informações aí pelo nosso canal. Sigam lá a gente no YouTube, no Instagram, LinkedIn, nosso site, alicewonders.ws. Tem bastante trabalho, tem bastante coisa. Quarta que vem tem a Camila Salek da Weimer também. Muito bom, exatamente. Vamos ter mais os posts, vamos ter informações atualizadas aí no Insta, sobre datas e horários, tá bom? Beleza, gente. Brigadão. Demetrio, Um Falou, abraço. galera. Até cara, mais. Obrigado.